Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Connect Executive Cast. Eu sou a Silvana Pampu, founder do Connect, e estou aqui com um bate-papo incrível para a gente contar um pouquinho para vocês sobre o poder das conexões. Então, o poder das conexões, eu tenho uma crença que eu acredito muito, que é as conexões movem o mundo. A gente nem se dá conta, mas a gente está inserido com conexões, seja para mudar de empresa, seja para melhorar emprego, quando a gente compra casa, conhece alguém, relações de amigos, as pessoas que nos cercam, que nos inspiram. Então, acho que trazendo um pouco para esse bate-papo, é um pouco da reflexão, né? Se conexões tem um pouco de arte, se tem um pouco de ciência. Mas antes de começar o nosso bate-papo, queria que a Érica se apresentasse. A Érica vai ser a nossa parceira aqui dessa jornada da SPM no nosso podcast. E na sequência a gente apresenta os nossos painelistas. Então, Érica, contigo. Obrigada, Silvana. É um prazer recebê-los aqui na nossa casa. Eu sou a coordenadora do curso de administração da SPM São Paulo. E é maravilhoso recebê-los, compartilhar o que vocês conhecem, a vivência de vocês em vários temas conosco e com os estudantes. Então, inclusive, para a gente começar, entender a vivência de vocês com base no poder dessas conexões, como que a gente cria, como a gente compartilha, como elas acontecem, isso é fundamental. Então, eu gostaria que vocês, para a gente aquecer já a conversa, que vocês se apresentassem brevemente, falando um pouco da trajetória e depois o que significa de fato para vocês o poder dessas conexões. E aí eu vou pedir permissão para você, André, para a gente começar com as mulheres. Com certeza, pode ser? por favor. Por favor, Renata. Bom, eu sou a Renata Ferraz de Souza, eu tenho mais de 25 anos de experiência profissional, internacional, trabalhando sempre nessa parte de insights estratégicos, marketing, né? E com passagem em empresas como a GFK, a Mondelez, a L'Oréal. E agora eu criei a minha própria empresa, que é a R-Guide Consulting. Então, estou ajudando justamente nessa parte de conexões entre dados, estratégia e pessoas na tomada de decisão. E a minha formação também, eu sou formada em administração, mas tenho doutorado em comportamento do consumidor na França. Que legal. Então, também já fui do lado acadêmico, de pesquisa e aula, mas fui para o outro lado, corporativo, então eu gosto muito dessas conexões. E respondendo a tua pergunta sobre o poder das conexões, né? Acho que as conexões, elas têm o desafio, elas nos permitem, vamos dizer assim, abrir caminhos onde inicialmente pode parecer barreira. Porque visões diferentes podem expandir, né, seja a tomada de decisão ou a visão de um todo que a gente está construindo. Então, acho que é muito nesse sentido. Legal, fantástico. E você, André? Bom, gente, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Érica, prazer te conhecer. Renata também. Silvana, a gente já se conhece há algum tempo, então muito bom revê-la e um prazer estar aqui com vocês. Eu vou me apresentar de maneira bem resumida também para não me alongar demais. Meu nome é André Penot, eu sou natural do Rio de Janeiro, meu sotaque talvez não me deixe mentir. Não nega. Sou formado em Engenharia de Petróleo, um curso super específico pela Federal Fluminense lá em Niterói. Eu cheguei a atuar um pouco dentro desse mercado de óleo e gás nos primeiros anos da minha carreira, mas de maneira bem rápida eu entendi que ali não era o melhor lugar para mim. E acho que como todo headhunter, essa oportunidade de trabalhar com pessoas, com executive search, ela apareceu na minha vida do nada. E é muito bacana comentar dessa história porque foi através de uma conexão. Então, já respondendo a tua pergunta, Érica, na época eu tinha uma amiga de faculdade que estava trabalhando numa consultoria global de executive search, eu não sabia nem o que era, e essa amiga me indicou. Então, acho que isso mostra um pouco do poder das conexões. Através dela eu mudei de carreira e construí tudo que eu pude construir. Em 2018 eu fui convidado para fazer parte da Neo Executive Search, consultoria da qual hoje eu sou sócio, e talvez muitos dos ouvintes não conheçam ainda, então dando um breve resumo, nós somos uma consultoria que trabalhamos com posições executivas, board services e estudos de mercado,
com empresas brasileiras, multinacionais, de pequeno, grande e médio porte. Então, um portfólio de clientes bastante variados. Sede aqui em São Paulo, mas atendendo diferentes regiões. Você fica aqui em São Paulo? Eu fico. Eu já saí do Rio de Janeiro lá desde 2017, 18. Tudo bem a temperatura daqui? Não, tá tudo ótimo. Eu confesso que eu tô com um pouco de frio agora, que a temperatura caiu aqui em São Paulo, mas eu tô sempre tentando me adaptar. Que bom. E por curiosidade, né? A Renata também morou um tempo lá no Rio, né? Morei Então, 9 anos. Eu sou do coincidência. Sul, né, de Porto Alegre. O frio não é problema para você. Mas pior que o meu marido, que é carioca, ele diz que eu sou uma gaúcha baiana. Sempre sinto frio. Ai, mas bacana. Mas assim, quando a gente tá falando, né, e até pegando aqui o André pra seguir, questão de conexão, né? Então, foi tua colega que a gente indicou, a gente fala de mudança de carreira, e isso é mais normal do que a gente imagina. Porque quando a gente tá falando, quero transitar para uma carreira de conselho, você tem que ter a nova rede, né? Quem são presidentes de conselho, quem são os conselheiros? Quero migrar de área, quero fazer outras coisas. Então, é trazer um pouco para a consciência para construir essa rede. O que eu vejo muitos dos casos que a gente tem acompanhado são pessoas que trabalham 10, 15 anos, 20 numa organização, e a rede é aquela, daquele universo, daquele mini-mundo, e inclusive trazendo até para a vida pessoal. Né? Muita gente, às vezes, se isola num casamento, por exemplo, quando separa, a rede era a rede do marido, a rede da esposa, você deixou de ter uma rede própria. Como que você percebe isso? Porque você deve falar com várias pessoas ao longo da semana, muita gente te pedindo dicas, inclusive, e tudo mais. É muito comum isso, as pessoas não cuidarem das relações, não terem uma rede ampla, né? Que dicas que você daria nesse sentido? Legal, excelente pergunta, Silvana. É muito comum, na realidade, né? E eu acho que assim, a construção do seu networking, ela pode acontecer de duas formas. A primeira, que na verdade é a maneira mais fácil, que é uma forma muito genuína, né? Você vai se aproximar dos executivos que você admira, que você tem uma boa relação, e tem a maneira talvez mais forçada, em que você talvez tenha que se provocar um pouco mais para expandir essa rede. E o que é isso? Participar de eventos, colaborar em comunidades, buscar os temas que te interessam, ir atrás. E isso, de fato, requer um certo investimento de tempo, seja um pouquinho durante a semana, um pouquinho durante o mês, mas isso com certeza pode trazer frutos no futuro. Eu sempre faço uma brincadeira com os candidatos que a gente conversa diariamente com muitos, né? E muitos deles buscando uma movimentação profissional, sejam aqueles que saíram das suas empresas ou até mesmo que estão nas suas posições bem, mas entendem que é um momento de uma mudança. E eu sempre brinco que as pessoas têm que se colocar no lugar da empresa, né? E você, como executiva de recursos humanos, com certeza vai entender o que eu estou falando. Para a empresa, é sempre muito mais fácil você buscar os profissionais referenciados, né? É mais rápido, é menos custoso, você já tem ali uma indicação de confiança, porque no final do dia ninguém indica alguém que não seja de confiança, bem referenciado, que você conheça o trabalho. Então esse é sempre o caminho mais trivial para as companhias. Então você tá com a tua rede própria bem aquecida, ela é bem importante, especialmente nesse tema que você tocou da movimentação de carreira. Não, legal. O que você chama de bem aquecida? Como fazer isso? Ótima pergunta. Estar bem aquecido, eu até gosto de usar o ditado popular, né? Quem não é visto não é lembrado. Então é sempre bom você manter proximidade com os executivos. E aí o que é manter proximidade? É participar de eventos, é fazer isso aqui que a gente está fazendo, gerar conteúdo, é você se chamar para tomar um café, é você manter de fato essa relação aquecida e não simplesmente você buscar uma pessoa que você não conversa há 5 anos porque você tem interesse numa posição naquela empresa. Então, esse tipo de networking mais forçado, eu acho que é onde você vê que a eficácia é menor. E você acredita mais no presencial ou tudo bem também online? Essa é uma excelente pergunta também, porque eu acho que a gente tem a falsa percepção de que depois da pandemia o networking ele ficou facilitado. Porque a gente não perde mais tempo no deslocamento, fica muito mais fácil você participar dos eventos. E isso é bom, eu acho que tem um lado muito positivo nisso, mas também eu acho que a gente perde muito quando a gente deixa de ter o face-to-face, né? Eu acho que tem todo um body language que a gente se comunica, se conecta, e no presencial eu acho que tem um quê a mais aí. Legal, legal. Renata, me diz uma coisa, você tem experiências de outros países, outras culturas,
A tua empresa está sediada aqui em São Paulo agora. Aqui em São Paulo. O que você traz em relação à cultura dessas, inclusive, desses outros países para essas conexões ou para a tua empresa hoje em dia? Eu acho que uma coisa muito interessante foi... Bom, primeiro é perceber que existem várias verdades, né? Eu acho que a gente tem que entender que as culturas impactam muito. O relacionamento tem o contexto que influencia muito, né? E a gente está falando aqui de conexões, mas conexões a gente está falando de criar confiança, né? Passa por confiança. E essa criação de confiança, de acordo com a cultura, é diferente. Então, isso que eu achei muito interessante. Por exemplo, no Brasil, nós somos muito do lado emocional, afetivo, do relacionamento coletivo, né? De agradar. A confiança passa muito desse vínculo próximo. Por exemplo, já na França, a confiança está muito no teu espírito crítico, na tua capacidade intelectual. Isso é muito admirado. E é construído ao longo do tempo. Então, por exemplo, na França, o líder ele é muito desafiado pelo seu time. Mas isso é um sinal de respeito, porque é sobre construção de conhecimento, enquanto que no Brasil isso pode ser visto como um desafio. Um desrespeito. E então eu trabalhei na L'Oréal, uma empresa francesa no Brasil. E eu vivi isso e me lembro que aqui no Brasil já, me lembro de uma francesa me dizer assim, era uma diretora, ela, que bom, tu é a primeira pessoa que me questiona. Só que eu tinha vindo de 11 anos de França, então para mim não foi uma diferença cultural, né? Eu estava adaptada àquela cultura. Mas ela me disse, os brasileiros não ousam me questionar. E muitas vezes eles têm um ponto de vista que é super rico por causa dessa questão do desagrado. E na cultura americana, que a outra empresa que eu trabalhei, já é mais sobre o líder dar direção, né? Ele tem que dar a direção, o propósito, resultado, né? Aquela coisa assim, para onde vamos e por que vamos, e facilitar esses caminhos. Enquanto que na francesa vai ser pode até durar mais tempo, porque o embasamento teórico é muito importante num processo de decisão. Já a americana vai ser, poxa, vamos fazer e vamos aprendendo com aquilo, né? É pragmatismo. Então, o que eu levo disso tudo? Que não existe uma verdade e a gente não pode tentar se adaptar totalmente ou se moldar completamente. A gente precisa criar uma forma autêntica com a sua verdade, mas de conectar com as outras verdades, né? E foram conexões que te ajudaram a migrar, né, entre essas empresas, porque são diferentes. Isso. Foram conexões? Foram. Foram conexões, assim, eu estava primeiro na França mesmo. Para eu ir para a França, foi uma conexão. Eu primeiro tinha criado uma empresa de pesquisa de mercado e queria crescer. E, nesse sentido, um professor da universidade tinha feito seu doutorado na França e me falou, olha, eu tenho um contato lá de um curso muito bom de marketing quantitativo. E, nesse sentido, eu entrei nesse curso na França. Chegando lá, esse curso tinham executivos que iam palestrar, e foi bem o que tu disse, eu sempre me interessei, e eu acho que aí o segredo é querer aprender com a pessoa, né? A conexão é o que eu posso aprender com essa pessoa. Mas querer de forma genuína. Genuína, não o que eu posso tirar dela. Sim. Sempre tem alguma coisa para aprender. Sim. Do positivo, do negativo, né? Opa, desculpa, bati. Sempre tem uma coisa positiva para aprender. E aí eu acho que é nesse sentido. Aí eu tinha os executivos, numa dessa eu me aproximei de uma que era a CEO de um grupo lá na França, que era a GfK, que na verdade era um grupo alemão, já muito grande, quarto do mundo. Eu criar minha empresa pequena aqui no Brasil, cheguei lá, vi que era um mundo de grandes players. O que eu vou criar o meu? Eu vou me associar aos grandes, né? Vou aprender com eles. E aí fui, então, para o lado do instituto e fui para a GfK por um relacionamento. Depois resolvi fazer o meu doutorado, e aí para minha banca eu chamei, foi o que era do conselho da GfK na Alemanha, participou da minha banca, porque eu queria sempre esse envolvimento, esse lado profissional, né, mesmo. Sim. E aí depois, para voltar para o Brasil, também foi por um relacionamento.
inicialmente eu pensei, não vou para uma empresa francesa, que eu já conheço a cultura, quero ir para outra. Mas eu queria o Rio de Janeiro. E aí a L'Oréal foi um casamento perfeito, assim. Perfeito. E ali eu entrei também por um relacionamento, né? Um contato mas muito genuíno. Foi uma amiga que conhecia outra pessoa. Mas e a olha gente que se interessante, conheceu. até para você falar que é muito genuíno, parece que fica ali um receio disso, como se fosse errado a conexão. Pois é. E não, nesse sentido não é. As conexões, se elas existem, se a gente proporciona, é natural, né? Não é algo nem forçado, nada disso. E é daí que funciona. Exato. Porque o forçado não... Primeiro que é chato, né? E a gente vai transformar isso. Que nem você falou, ninguém tem contato há 5 anos, recebe lá uma mensagem, tu via vaga XPTO. Nesse teu caso, a tua amiga já estava, né, te indicando, já abriu a porta. Quando tem uma relação, a pessoa ela se desdobra a te conectar, a te apresentar, a falar, putz, eu vi uma coisa que é tua cara, pensa nisso. Porque o negócio vai fluindo de fato. Porque a gente está falando de um lado que tem uma necessidade real, né? Vai ter uma vaga aberta, alguma oportunidade. E do outro, as pessoas que você imagina, putz, é o fit que vai bater. Então, é natural. O que normalmente é forçado, e muito... É, por exemplo, aquela conexão que você nem sabe mais se é uma boa pessoa, como que tá posicionada. Você não tem mais referência dela para você colocar o seu nome junto e falar, vou te indicando. E aí, logicamente, que as pessoas não querem, né? Então, por quê? Você não vai querer indicar alguém que você não saiba dizer se realmente vai estar entregando ou não, fazendo fit com aquela oportunidade. E é interessante que você falou, Sil, porque... É justamente isso, né? Você não vai referenciar alguém que você não tem uma plena confiança, porque no final do dia o seu nome também está ali, né? E o que eu também sempre comento o networking, ele é uma via de mão dupla, né? Então, essa pessoa que você pode ajudar hoje, e o ajudar não necessariamente é indicar para uma posição, às vezes é fazer uma conexão, né? Conhecer uma fazer pessoa. Um benchmarking, compartilhar um conteúdo, mas essa pessoa que hoje você pode estar ajudando, daqui a 2 meses ela pode te ajudar, né? Sim, então, eu acho que a troca, quando ela é na via de mão dupla e com interesse genuíno, como você comentou, Érica, ela é sempre muito rica, né? E normalmente o networking que perdura, que ele vai durar anos e anos, é justamente quando você de fato tem esse interesse genuíno na outra pessoa. Sabe que é muito interessante. Imagina que aqui no curso de administração, São Paulo, a gente tem cerca de 1.000 estudantes na graduação. Eu não consigo, assim, eu não tenho contato direto com os 1.000. Muitos já passaram por mim, então conheço o perfil de sala de aula, quem é mais aplicado, quem não é. E os que se formam, ou pelo menos estão em algumas empresas, às vezes nem formados, mas eles me mandam recados. Érica, a gente está com uma vaga aberta. Tem alguém bom para indicar? E é interessante porque quem vem na mente, aí é a frase do quem não é visto não é lembrado, e quem vem à mente? Ou é o que é mais sapeca em sala de aula, Olha só. né? Mas não necessariamente essa sapequice é ruim, né? O mais falante, aquele que fica mais próximo de você, ou que você já viu se destacando de alguma forma. E tem esses núcleos. Mas, assim, essa questão da confiança no perfil de professora ou coordenadora, muitas vezes eu digo, olha, eu não sei como é trabalhando, mas se destaca por conta disso, disso e disso. Acho que cabe um teste. Então, é sempre essa fala para tentar entender. Quando vem uma vaga mais específica, a gente já consegue pensar nessa ou naquela pessoa. Mas isso vai crescendo. E eu acho que é legal quando a gente faz isso, que as pessoas se acostumam. Poxa, olha como eu fui indicado por ela, como eu faço isso também. E as conexões vão aumentando. E eles trazem pessoas para cá, trazem empresas. Isso é muito rico. É muito rico. Eu acho... Trazendo um ponto sobre essa parte de conexão. Nós estamos falando aqui de conhecer pessoas, de vagas, mas existe, uma vez dentro das organizações, a parte de conexão também é muito importante, porque não é só o seu cargo, a sua função que vai te fazer ter sucesso profissionalmente. Muitas vezes está além dos contatos obrigatórios que a tua posição exige. Está nesses relacionamentos que tu cria, porque é sobre romper silos hoje em dia. Não, na verdade, as organizações elas fatiaram as funções, né, para os processos fluírem melhor, para eficiência, para a rentabilidade correr melhor. Mas, no fundo, se a gente for pensar, é o mesmo consumidor, né? Que
Só que olhado de diversos ângulos, Sim. de acordo com a área. Então, esse relacionamento dentro da organização ajuda a romper esses silos e a facilitar a decisão mais holística, né? E não só do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de marketing, comercial. Não, todos importam. E acho que você trouxe um gancho legal, porque a gente está falando de relacionamento de novo entre a genuinidade e ser fluido. Porque quando você olha na organização, são os teus stakeholders internos ou não, é o ecossistema de fora, quando a gente está falando de conectar, seja com uma instituição de ensino, seja com uma startup, seja com algo, porque, de novo, a gente não vai ter resposta pronta. Né? Então, a resposta nem sempre vai estar só na tua área, no seu time. Exato. E aí, como se conectar para você ter novos insights, ampliar repertório, trazer estímulos diferentes. E eu tenho uma crença muito grande que a gente não entrega o que a gente não tem de repertório. Então, como que eu consigo ampliar repertório, conexões que te inspirem, pessoas que vão te abrir portas, inclusive, para você falar, putz, vou visitar a empresa X, que não é concorrente da minha, mas que tem uma maneira de gerenciar o meu processo diferente. Então, de novo, a gente está falando de como usar esta rede para gerar um objetivo, para gerar um impacto realmente e estar fazendo geração de valor na cadeia como um todo, né? Sabe o que é interessante? Até que, como a Renata falou, dessa questão interna, eu vejo bastante abrirem vagas em alguns departamentos, sendo que existe uma pessoa muito competente dentro da própria empresa que não tem conexões, ou pelo menos não foi conectada, e ela sequer foi considerada. De repente, a gente está pegando de fora uma pessoa que poderia ter toda uma relação ali de alguém que já conhece a cultura, que já está inserida. É difícil, porque não tem essa relação. Eu fiz um podcast recentemente, que vai ao ar daqui uns dias, a gente falando disso, que é um conselheiro, e ele falou assim, ele foi presidente de uma empresa, enfim, e quando ele foi contratado para conselho, ele falou, putz, mas por que eu? Porque eu não sou dessa área, né, dessa área de negócio, nem nada. Mas está ficando cada vez mais comum, você não contrata só a expertise, você contrata a rede. Isso. Então, assim, você vai contratar um conselho para, vou passar por o M&A. Putz, que conselheiro vai ter esse background, que abre portas, que tem contatos? Sim. Eu vou... Smart Money de startup, para mim, os caras são gênios. Porque eles não querem só o dinheiro. Eles querem quem é a pessoa que vai estar ali e aportar network, abrir portas, abrir relacionamento, uma série de outras coisas. Então, traz para uma consciência de um outro nível. Então, quando a gente contrata normalmente, putz, que porta que eu quero abrir, como que é a influência dele no ecossistema, que relevância ele tem, seja no ecossistema A, B ou C, enfim, do que ele está realmente transitando. Então, acho que tem muito a ver com este potencial realmente de rede e do que esse profissional consegue agregar de valor. Sem dúvida. O André, me diz uma coisa, nessa construção de conexões pela tua experiência, a experiência que você tem da empresa, eu queria saber se é mais planejada essa questão das conexões ou se é mais espontâneo, se tem ciência por trás disso, como funciona? Essa é uma pergunta bem interessante, porque eu acho que a resposta as duas formas funcionam de maneiras diferentes. E eu definitivamente não acho que tem ciência. Eu acho que você tem que ser aplicado... Não dá para botar uma métrica ali? Eu sou engenheiro, então se desse eu adoraria. Exatamente. Mas eu acho que assim, no final do dia é dedicação, é querer, é ter interesse e investir tempo, porque no final do dia sim, toma tempo, só que você tem que entender que muitas vezes é um tempo que lá na frente isso pode te voltar de uma maneira muito maior, né? Mas respondendo a tua pergunta, Érica, eu acho que tanto da maneira espontânea, que aí eu acho que é a tua rede que ela vai sendo construída ao longo da tua carreira, e aí a gente sempre aconselha os candidatos a, primeiro passo, poxa, eu vou buscar o mercado, o que é que eu faço? Volta para a tua rede, as pessoas que você conheceu, os teus clientes internos, os teus stakeholders, os teus gestores, até os seus ex-liderados. Essas pessoas se movimentaram. Hoje elas estão em outras empresas, elas estão em outros mercados. Acho que a Silvana pode nos trazer a referência do mercado automotivo, que é um mercado mega restrito, fechado, onde os executivos passam muitos anos dentro do setor e em um dado momento tem aquele interesse de, poxa, eu quero mudar, quero ir para consumo, varejo, como que eu faço isso? Então, eu acho que esse caminho, através desse networking espontâneo, ele é bem legal. Você olhar a tua própria rede que você construiu ao longo da tua carreira e entender que essa turma se movimentou, né? E da segunda forma, que aí talvez seja a forma mais planejada, acho que é um pouco daquilo que eu falei, é de fato investir tempo. É você olhar os temas que te interessam, você participar dos eventos, você fazer um benchmarking, você gerar conteúdo, você engajar
com tipos de grupos diferentes e no final do dia você vai conhecendo, vai aumentando o teu networking. Eu acho que nós, enquanto headhunters, nós somos muito privilegiados enquanto a isso, porque o nosso trabalho é conhecer pessoas, então a gente tem uma fonte infinita de informação, de conteúdo, então isso é muito legal. Mas dentro das outras profissões, você pode sim se planejar para ter uma rede bastante ampla. Vou fazer 1 minuto de terapia contigo agora, mas a terapia é para mim, tá? Eu te ajudo no que eu conseguir. É interessante porque eu me considero workaholic, essa palavra até me dói agora, porque, né? Não é tão bom assim Exato. em alguns momentos. Mas eu tenho a questão da família, eu tenho filhos pequenos e ficar conectada, eu não estou dizendo conectada em rede social, não estou dizendo isso, Sim, mas sim. a conexão em si exige, como você disse, dedicação, tempo, né, investimento de tempo. Tem essa discrepância quando as pessoas vão até vocês, tem esse receio, ou tem como desconectar e mesmo assim manter as conexões, alimentar isso? Como você vê? Eu acredito que sim, mas é claro que vai depender muito do tempo disponível do seu trabalho que você tem. Porque no final do dia, e eu acho que isso tem avançado muito nos últimos anos, as próprias organizações estão entendendo a importância das conexões dos seus executivos, né? Eu uso até um exemplo que, antigamente, poucas empresas davam a permissão para os seus executivos serem conselheiros, que seja mesmo de conselhos consultivos em outras organizações. Porque no final do dia, o seu profissional está dedicando tempo para uma outra empresa. Sim. Isso tem mudado, porque as empresas estão entendendo o quanto isso enriquece também aquela pessoa que vai colaborar para a sua empresa. Sim. Então, se você tiver essa oportunidade de dedicar o seu tempo de trabalho para também trabalhar nesse tema, é muito bom. Mas é claro que você tem que ter o entendimento da organização que você está, do seu gestor. Então tem que ter todo um alinhamento interno. E com certeza, Érica, assim, acho que isso influencia em tempo. A gente já vive um mundo que é super corrido, a gente às vezes tem muito pouco tempo e por isso negligencia essa importância de dedicar ao networking. Eu acho que é um equilíbrio de pratos, né? No Sim. final do dia é sim um desafio. Maravilha. Acho que pegando o gancho, né? O André é um exemplo que eu já convidei em alguns eventos, enfim, do próprio Connect, e eu lembro dele falando, tô com filho pequeno, isso e aquilo. Então, acho que tudo na vida vai ter momentos, e vão ter os ciclos. Mas mesmo ao longo dessa jornada, é como você não abrir mão de algo. E eu vejo que às vezes a gente se esconde atrás de alguma coisa. Então, acho que é importante essa cultura de falar assim, não vou ter 5 dias para ir, não estamos falando disso, mas uma vez por mês, ou alguma logística, que fórum que eu realmente quero agregar valor, que fórum que eu quero fazer a troca. Então, assim, encontrar momentos, criar oportunidades, por quê? Porque senão você vai falar de fazer isso e já é tarde. Para manter aquecido. Porque daí a rede já não está ali. Sim. Então, aí é muito mais difícil de você manter ela realmente relevante. Acho que esse é um ponto. E acho que pegando o gancho, me recordei agora, a palestra de abertura do SX da CW esse ano foi falando muito da questão social. Então, a Cashley traz um olhar que tem o pilar físico, né, saúde emocional, e ela fala que o social vai ser tão importante quanto está sendo o emocional. Então, ela fala assim, o emocional, se a gente pega 5 anos atrás, 10 anos atrás, não era a pauta de entrar no mundo acadêmico, as empresas não falavam sobre, não tinha tantos planos e assim por diante. Falar que fazia terapia era um mito, né? Então, e o social muito mais. Nos estudos que ela traz, já está intrínseco, porque, por exemplo, quando você vai para um esporte, você quer correr, você quer sair, você quer fazer algo, mas já tem a ver com relações. É uma rede que você pertence, é algo que você quer fazer parte. E aí ela trazendo para a consciência isso, então assim, muitos estudos falando de sair de depressão, de estudos de longevidade, de redução de doença e de uma série de coisas. Então a gente, lógico, como começou com essa linha de emprego, de resultados, uma série de coisas, mas, de novo, como a gente está envelhecendo e quer envelhecer saudável, qual que é a rede que a gente vai estar transitando? Quem são as pessoas que a gente brinca que são os vovozinhos e vovozinhas que vão estar com a gente? Mas para uma vida que a gente fala assim, vale a pena trocar com alguém, vale a pena ter uma relação. E aí tem um podcast que é da Marília Gabriela, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, que ela fala de solidão.
E a gente fala muito agora de estudo falando de solidão. Neste podcast ela traz, e eu achei bem marcante, né? Fica aí a dica para quem está nos ouvindo, que ela fala que ela confundiu muito a jornada dela profissional, que era o social. Ela falou, eu fazia 3, 4 entrevistas, estava em várias emissoras, aquela coisa que era muito demandada. Daí ela falava, eu já fiz o meu social. Então, de noite, ela era convidada para qualquer evento. Ela falou, não quero minha casa, quero meu cantinho. E ela falou, ó, hoje à noite meu celular não toca, final de semana ele não toca. Eu construí uma solidão de forma inconsciente, mas fui eu que, né, que fiz esse processo. E aí eu vejo quantos dos mundos executivos é parecido. Porque você é uma persona que precisa estar em determinados locais representando a empresa. Você tá transitando por esse mundo que você brincou agora do workaholic, mas que te demanda pra caramba. E é como se você quisesse desligar o botãozinho e falar, pois agora já deu a minha cota, vou pra outra fase. Acho que não tem a outra fase. É como equilibrar para que essa outra fase sejam pessoas que sejam agradáveis, que seja o teu ambiente, a sua rede de apoio, sua inspiração. Acho que é um cuidado importante, porque a maioria é demandado muito e perde o sobrenome ou .com.br da onde tá, e de repente fala, pois quem sou eu na fila do pão, né? Então, Sim. assim, acho que é um pouco relevante essa reflexão. E muitas vezes o dia a dia do trabalho engole a gente também. No sentido, eu não tenho tempo para isso, tenho muito trabalho. Quando que, na verdade, muitas vezes pode facilitar o próprio trabalho, esses relacionamentos, né? Porque te traz repertório, que é o que tu disse. Não adianta muitas vezes as pessoas, vou avaliar o que já foi feito, estudar aqui o que já foi feito. Mas às vezes é trocando numa indústria paralela, num setor diferente. Sim. E aproveitando, Renata, nessa sua nova fase empreendendo, quanto tempo? Estou desde julho do ano passado. Julho, é recente. É recente. Não nem fez nenhum ano ainda. Não, vai aniversariar. É um bebê, mas é um bebê que já traz a tua bagagem, né? Dessas grandes corporações e de outros países. Como você vê isso para a Renata empreendedora, essas conexões? Foi desafiador? Tem sido? É o mesmo caminho? O que você nos diz? Não vou dizer que não é desafiador, porque é. Tem a questão de não parecer inoportuno. Eu acho assim, sabe, não é, talvez seja a síndrome do impostor, mas às vezes a gente pensa, poxa, o que eu vou agregar para a pessoa? Eu vou incomodar. Quando, na verdade, não é isso. Muitas vezes, e eu percebi, no início eu me forcei certas conexões, porque eu achei que poderia ter troca, eu poderia justamente aprender alguma coisa dali, pegar dali, daquele relacionamento, e no final, a outra pessoa também gostou. Não foi só do meu lado. Sim. E muitas vezes é isso, a gente acaba criando barreiras, e isso que eu tento eliminar hoje em dia. Vamos organizar um almoço, determinar certas ocasiões, porque é diferente. E falar de si não é fácil. É muito mais fácil quando tem uma empresa associada. Eu sou a Renata, a empresa já te traz o 10P, né? Já traz toda a bagagem. Agora, quem é a Renata? Contar por que eu tenho valor a agregar diante de tanta consultoria que tem aí, né? O que eu agrego em termos nessa parte de inteligência de negócio, toda essa vivência. E é justamente aí que as pessoas que me mostram por vezes. Aliás, a ideia da consultoria não foi bem minha, surgiu por demanda. Olha que legal. E por mais que tenha surgido por demanda, ela satisfaz aquele sonho da Renata lá inicial, do passado, né? Daquela empresa pequenininha que você deixou para trás? Engraçado, né? Voltei para as origens. E é legal isso. É legal, é satisfatório. Porque a primeira coisa que eu notei na consultoria, diferente da vida corporativa, para mim, que a gente se analisa, né? Sim. Eu tive tempo para pensar e estruturar, né? De forma estratégica e dizer, poxa, olha como dá para tomar uma decisão muito mais bem estruturada. E antes, o que eu percebi? A minha vida corporativa passou a ser de muitas reuniões, de muito relacionamento, mas o relacionamento
corporativo, é diferente desse que nós estamos falando. Sim. Do relacionamento de negociar internamente, de convencer, ou de, sabe, alinhar com várias pessoas para depois chegar numa outra reunião. E essa é um exercício, e daí a gente vê, né, como o relacionamento é importante também para funções mais altas, mas se disciplinar para equilibrar os papéis é algo relevante, né? Essa parte de pensar, eu tive isso na consultoria, então, e agregar valor. Eu gosto muito dessa parte. O que eu sinto falta, por outro lado, é que eu não estou mais na ponta. E eu gosto de, sabe, de ver a coisa acontecer. Mas nada impede então, que a empresa se estruture agora, que ela caminhe relativamente sozinha e que você tenha essa possibilidade de verdade. Retorno. É cíclico. É um mundo de oportunidades. E isso é uma coisa muito relevante, que tem se falado também, da gente não ter mais um só trabalho ou uma só fonte de renda, né? Sim. São várias ao mesmo tempo. Como é que a gente consegue construir isso junto? Conexões. Acho que a gente tem um pouco do que o próprio André trouxe. Acho que está trazendo para a consciência uma questão de uma carreira slash que é possível. Que eu posso ser um executivo / conselheiro / outras possibilidades. Inclusive, porque se a gente parar para pensar na longevidade, a gente está falando que não vai parar de trabalhar com 50, 60 anos, que vai ter muito mais para estar entregando. E como conseguir? Então, assim, eu acho que tem muito dessa jornada e que não é mais uma traição, porque antes a gente foi treinado para não posso fazer nada além, porque é como se eu estivesse traindo. E eu acho que e você vai ver que no final do dia ela te abre portas, te acelera relacionamento, te traz insights e repertório, então te agrega valor, porque muita resposta vai estar no ambiente para você trazer insights para dentro da organização. E a Renata tocou num ponto bem interessante, que às vezes a gente tem um receio de incomodar, né? Nesse exercício talvez até mais planejado de construção do networking. E eu acho que é muito o que você falou, né? A gente tenta esconder tudo que a gente também tem a aportar, né? Então é uma troca dos dois lados. Você convidar alguém para tomar um café, para almoçar, para ir num evento, não necessariamente é só você extraindo daquela pessoa, você também tem muito a aportar. E a gente sempre tem que lembrar que cada um vive o seu mundo. Às vezes você convida uma pessoa que está há 20 anos dentro da mesma empresa, com uma visão de mercado que às vezes você tem e aquela pessoa não tem. Então você tem sim muito a agregar. Eu acho que a construção desse pensamento ajuda muito a facilitar essa construção do networking, entendeu? Mas acho que é a vulnerabilidade. Porque quando a pessoa perdeu a referência do .com.br, é como se ela achasse que perdeu X% do que ela tem potencial de entrega. Verdade. Então, assim, ela abre portas muito mais rápido e fácil e tudo mais quando tá com o .com.br. Então, acho que esse exercício, né, de quem está nos ouvindo, é uma troca. Você não está chamando ali porque, né, o que está fazendo, que dicas que dá, deixar fluir, chamar pessoas aleatórias no LinkedIn, mas falar assim, eu vou fazer nem que seja no online, que a gente falou agora há pouco, mas conhecer pessoas novas, pessoas que te inspiram, seguir outras pessoas, porque senão a gente vive as mesmas bolhas, circula na mesma rede de amigos, lê livros próximos, segue todo mundo do algoritmo que vão estar direcionando. Então, assim, explorar novas bolhas para falar, tem um outro mundo e um outro universo de possibilidades. Eu acho que esse é um grande desafio. E o não já tem, né? Então, não, e dificilmente alguém vai te falar não. Em geral, acho que você vai tentar 10, si. né? Acho que se der 2 não é bastante. Então, acho que tem um Estamos exercício. em Pareto total e tá tudo bem. Tá tudo certo. Pra gente encerrar, como estamos numa instituição de ensino, eu queria que vocês dois deixassem uma dica, uma sugestão, principalmente para os estudantes, lógico que para todos que estão nos ouvindo, mas aqui no nosso caso para os estudantes, de como eles poderiam cultivar, né, alimentar essas conexões para quem está começando. Às vezes é o primeiro estágio, às vezes está trocando de cargo ali dentro da empresa, ou formou e vai ser efetivado. Então, quais são essas dicas para cultivar essas conexões para crescerem na carreira? Renata? Acho que 2. A primeira são esses relacionamentos que vocês já têm dentro da própria escola, aqui da faculdade. Conservem e cuidem com muito carinho, porque cada um vai construir a sua jornada e daqui a pouco vocês podem se ajudar. E já se conhecem, já têm esse relacionamento de confiança. A outra entrando numa organização, não fique constrangido de fazer contatos com as outras pessoas. Pede uma mentoria. Tem algum executivo que você admira? Pede para ele ser seu mentor.
Isso é bem legal. Ele vai gostar. Se ele não puder, ele pode recomendar outra pessoa. Isso demonstra interesse, demonstra... É bem visto quem pede isso. Sim. Então, não fiquem constrangidos, como eu comentei, porque a tendência é ficar. Eu não vou incomodar. Não, conversa, vai no café. Alguém troca uma ideia sobre o que está acontecendo na companhia com algum executivo que você sente que tem mais proximidade, aquele que você admira. Pede para aprender como é que ele se portou naquela situação. E assim... Eu acho que são essas duas frentes. Acho maravilhoso, maravilhoso. E é muito interessante, né, Renata? Porque eu hoje, escutando você falar, eu me lembro dos meus tempos de faculdade há 10 anos atrás, e eu me arrependo de ter utilizado pouco a rede que a minha faculdade proporcionava. E eu só tenho essa consciência hoje, porque obviamente vinha trabalhar com esse tema também. E maturidade. Exatamente. Então ter essa dica nesse momento de carreira é crucial, é muito bacana. E você, André? Eu vou, assim, acho que a gente, respondendo essa pergunta, que a gente falou disso durante bastante tempo aqui, mas eu vou deixar uma dica que eu acho que é muito importante e que, conversando com muitos executivos, como eu faço diariamente, eu vejo que muitas pessoas perdem essa oportunidade, que é deixar um legado positivo. Eu acho que as suas movimentações de carreira, elas acontecem por N motivos, né? Você está vivendo em diferentes contextos, você vai querer se movimentar por diferentes motivos e razões, mas sempre se preocupe em deixar uma impressão positiva, um legado bom daquela empresa que você passou, porque aqueles profissionais que trabalharam contigo naquele momento, eles com certeza podem te abrir portas daqui a 10, 15 anos, e eu canso de ouvir relatos nas salas de entrevistas de, poxa, eu trabalhei com essa pessoa muitos e muitos anos atrás, eu ainda era um analista e ela lembrou de mim, 15 anos depois, a gente voltou a se falar, se reconectou, e dali surgiu uma oportunidade para eu fazer uma transição de posição. Então eu diria para sempre ter essa preocupação de deixar um legado positivo. Maravilha, maravilha. Então fica a dica para quem está nos ouvindo, para a gente só evoluir a partir disso nas conexões. E acho que aqui pegando o gancho, né, quando a gente está falando do Connect Executive Hub, uma das coisas que o pessoal fala bastante é de resgatar redes. Porque a gente vai, por exemplo, falar de um talk X de matemática e falar, putz, fulano está na empresa X, eu acho que é matemática que interessa. E uma das palestras que a gente trouxe foi com o CEO, ele falando que a rede mais forte que ele tem foi do pessoal da graduação. Porque cada um foi para um caminho, mas mantiveram aquilo, né? E esses dias eu encontrei uma pessoa que eu sou super parceira, a gente foi para jantar, que foi estagiário comigo numa empresa no passado. Hoje ele está como diretor, né? Cada um trilhou o seu caminho. Então, assim, é cuidar das relações. Às vezes a gente gasta energia só onde a gente está e não mantém viva, que é um pouco do que o próprio André falou das relações. Eu acho que ampliar a rede tem que ser consciente, dá trabalho, a gente sabe disso, a gente está falando de abrir mão de algo, de tempo, com família, com algum lazer ou algo que você goste, para investir tempo em relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, é de encontrar uma forma que seja prazeroso, que não seja um peso e que realmente te agregue valor na tua jornada. Então, acho que essa é a dica. Queria agradecer imensamente a participação de vocês. Meu muito obrigado mais uma vez. A todos que nos acompanharam, agradecer que estiveram aqui conosco. E fica o convite para nos acompanhar nos próximos episódios. Mais uma vez, um super obrigado.